Olá, bem-vindo ao Ponto Tributário. Eu sou o Guedes e esse é o meu canal criado para ser o nosso ponto de encontro sobre temas tributários. Hoje eu vou dar sequência àquela minissérie de TCMD que eu havia prometido, comecei semana passada inclusive, tá? Tirando pequenas dúvidas pontuais que sempre são recorrentes, toda hora estão perguntando para a gente, por e-mail, por telefone, e eu resolvi fazer isso, tá? Hoje eu vou dizer como trata a meação. Sim, ainda tem muita gente que tem dúvida como trata a meação, tá? Vamos lá? Mas antes, aquele joinha, vai. Dá aquele joinha, cutuca aí, dá o joinha aí, deixa a gente felizão. Vamos lá, gente. Então vamos seguir. Bom, Código Civil, né? Lei 10.406, 2002, artigo 1829. Nós vamos devagarzinho porque também quem assiste esses vídeos são estudantes de direito, então é legal a gente fazer bem devagar, passo por passo, tá ok? Vamos lá. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Isso aí é a ordem de sucessão hereditária, perfeito? Então o que a gente vê aqui como regra? Regra geral, os descendentes dividem o espólio com o cônjuge, barra companheiro ou companheira, sobrevivente. Guedes, mas não tem o companheiro ou companheira aqui. Sim, mas vocês estão vendo esses dois recursos extraordinários aqui, ó? Eles declararam a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, que é o artigo que trata da união estável. Ele dava regras diferentes de partilha, de bens, causa-morte. E isso foi declarado inconstitucional. Eu acho que perfeito, inclusive, esse entendimento. Com essa inconstitucionalidade, a união estável passou a ter o tratamento do casamento por comunhão parcial de bens. Perfeito? Então, daqui para frente, tudo que eu falar sobre comunhão parcial de bens, estende-se também à união estável. Tá? Então, gente, regra, descendente, os filhos, concorrem com o cônjuge sobrevivente, pai ou filho. Perfeito? Essa é a regra. Mas toda regra tem sua exceção, né? Vamos lá. Salvo, entramos nas exceções. Se casado este com o falecido no regime de comunhão universal, aí tem aqui a separação obrigatória de bens, mas nós não vamos tratar disso hoje. Ou se no regime de comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Conclusão, disso que a gente viu, o que é o salvo? No caso que a gente precisa tratar, né? Só haver meação. Não há outros bens para particulares, só a meação. Se há meação, gente, ela não é partilhada, tá? Porque a meação já é do cônjuge sobrevivente, já é do companheiro sobrevivente. Perfeito? Então, nós vamos, por enquanto, eliminar isso e tratar somente da questão da meação e dos bens particulares. Vamos seguir. Então, está aqui. Na comunhão universal, gente, como é que declara isso no sistema? Não declara. É simples assim, não declara. Tá? Você nunca põe meação nas declarações de TCMD do Estado de São Paulo. Mas, Guedes, mas como assim? Como é que eu faço para dizer que a viúva ou o viúvo ficaram com a parte deles? Gente, já é deles. Tá? É bem comum, já é deles. A Fazenda não se importa com isso. A Fazenda quer saber o quê? A partir, o quinhão, que é tributável. Certo? O que já era do cônjuge sobrevivente é dele. Não tem que declarar. Conclusão. Olha o que está escrito aqui no começo, aqui, comunhão universal. Cônjuges só constam na declaração de TCMD como inventariante. É a única hipótese que um cônjuge pode estar numa declaração de TCMD no Estado de São Paulo. Só essa. Nunca como recebedor. Tá? Pelo menos na questão da meação. Aí na comunhão parcial, cônjuge pode constar se houver bens particulares do decújus falecido. Aí sim ele pode constar como recebedor. Se não houver bens particulares, não constam, não tem como, tá? Porque eles não estão recebendo nada. O que é deles, não precisa constar. Mas agora a gente vai fazer um exemplo prático para ficar mais claro ainda. Vamos lá, comunhão universal, tá? Primeiro, cônjuge só consta na declaração de TCMD como inventariante. Lembra-se disso? Então, estamos frisando. Então, exemplo, o casal detinha a participação de 30% em um imóvel urbano avaliado em R$500 mil. Perfeito? Gente, era o casal, tinha 30%. Bom, o que aconteceu? Morreu o marido, por exemplo. Tá? Porque geralmente é o homem que morre mesmo, mulher dura muito mais que a gente. Morreu o marido, por exemplo. Se tinha 30% do imóvel, quanto vai declarar? Metade, 15%. E o imóvel você declara pelo valor dele integral.
E é assim, aí você tem a parcela transmitida aqui, ó, que foi R$ 75.000. Perfeito? Ou seja, a parte da viúva não declarou, não foi transmitido. Por isso que não foi declarado. Ela já tem os 15% dela. Quando você pegar essa declaração de TCMD e levar no registro de imóveis, eles vão entender perfeitamente. Não, tá certo, já era dela, não precisa transmitir, tá? Ah, tá ok, filho Guedes, mas tem 3 filhos, filho 1, filho 2, filho 3. Como é que eu ajusto esses quinhões aqui? Porque sempre que eu vou fazer, não dá, o sistema não aceita, pô, é 1/3 cada um da dízima periódica, né? Vamos lá. Aqui, o Estado de São Paulo, ele usa 3 casas decimais, tá vendo? 333, 333. Se você for fazer 333 de novo, não vai bater, porque vai ficar 99,999. Então, o que você faz? Você põe 1/100º a mais aqui, um percentual, que não faz diferença nenhuma em termos tributários, nem tão pouco de propriedade do imóvel, isso aqui é ínfimo, mas você consegue fechar em 100%. Porque é um sistema, gente, é computador, tem que ter lógica matemática. É simples assim. É esse 100% que dá tanta dor de cabeça para o pessoal. É aqui. Por que aqui tem que dar 100%? Porque os recebedores têm que receber 100% do que lhes foi transmitido em conjunto. No caso aqui, 75 mil. Se você não fecha aqui os 100%, vai sobrar alguma coisa que não foi transmitida para alguém, nos 75 mil reais. Perfeito? Vamos seguir então. Vamos lá. Comunhão parcial de bens. Quando é que vai entrar na declaração de TCMD? Ou como inventariante, ou se houver bens particulares do decújo falecido. Então nós vamos manter aqui o exemplo da casa, dos 30% e 500 mil reais, mas nós vamos mudar agora. Eles não eram casados com comunhão de bens, comunhão parcial de bens. Então eles tinham aquela casa, que foi tratada agora há pouco, e o homem falecido, ele também tinha uma propriedade rural avaliada em 1 milhão. E como é que a gente declara tudo isso, Guedes? Assim, ó. Então nós temos 2 bens, tá? Só para frisar aqui. O comum, que é 500 mil, que é o de anterior, e o particular, que é esse de 1 milhão. Vamos lá. Aqui é aquela que a gente já fez, ó. O bem comum do casal, que é o número 1, né? Prédio residencial urbano. Foi 15%, 500 mil, transferiu 75 mil. Aqui no final, aquele ajuste de 334. Não mudou nada, perfeito? E aí, na mesma declaração de TCMD, gente, vai ser, por exemplo, o bem número 2, isso aqui é numeração automática, tá? Esse é o bem particular do decujus. O imóvel rural, por que 100%? Porque era 100% dele. Com o falecimento dele, não tinha meação. A viúva não tinha direito à meação, então transferiu-se 100%. Transferiu 100% de quanto? De 1 milhão, perfeito? Só que aqui, além dos 2 filhos, ó, dos 3 filhos, filho 1, 2, 3... o cônjuge, a viúva, passa a ser herdeira também. Ela não é meieira aqui, a situação dela aqui. Ela é herdeira, tá? Ela é legitimada para herdar. Então ela faz parte aqui também e concorre. Por isso que está lá no comecinho, que a gente está concorre. É naquela regra geral. Ela concorre com os herdeiros e concorre em parcelas iguais, ó. Mesma quantidade. Então, como são 4 herdeiros agora, você tem 25% para cada um. 1/4 do patrimônio, que vai totalizar os 100%. Não é facinho? Aí, gente, vídeo curtinho, coisa simples, que sempre dá dor de cabeça para os colegas. Isso aqui, essa semana mesmo, quando eu gravei esse vídeo, eu fui interpelado nessas 2 situações, por e-mail, tá? Pessoal, o tabelião perguntando para mim, advogado perguntando para mim. Então eu falei, vou fazer um vídeo isso aí, porque é um vídeo legalzinho, e é rapidinho de fazer e acaba a dúvida do pessoal, tá ok? Espero que tenham gostado, espero que seja muito útil para vocês, porque isso aqui acontece bastante, essas dúvidas, tá? Não esqueça de dar aquele joinha que nos alegra tanto e inscreva-se no canal para você não perder a sequência de minisséries de TCMD que nós vamos fazer aqui no Estado de São Paulo. A minha ideia é realmente aparar essas arestas que dificultam tanto a vida do pessoal do tabelião, do advogado, tá ok? Gente, se quiser nos seguir também nas redes sociais, por favor, Insta e Face, a sua escolha, pode até pegar os 2, tá? Uma excelente semana, um excelente domingo, obrigado, tchau, tchau.